As Crônicas do Bispo, uma lição sobre adoração. Não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Ah, meu Deus. Eu acabei inventando do nada esse bordão hoje. Pensando em adoração e em louvor, acabei inventando esse bordão essa semana. De fato, eu não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Quem ouve alguma coisa que eu canto ou que eu escrevo em termos de música, como outro dia um amigo mesmo me disse, o pastor Marcos aqui do Imbu, ele disse, nossa, bispo, não conhecia esse seu lado. Eu falei, porque esse meu lado realmente ele não existia, ou pelo menos ele estava muito lá no fundo do poço. Mas eu realmente não me considero nem músico, nem cantor, muito menos compositor. Eu me considero mesmo um admirador de bons músicos, cantores e cantoras. A bem da verdade, nós sabemos o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O Pai, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, na verdade, queridos, eu estou passando aqui hoje para falar sobre um assunto que me deixou intrigado esses dias. Sem chover no molhado, porque todos sabem bem essa grande realidade sobre o louvor, sem mesmo chover no molhado, existe uma grande batalha sendo travada no louvor. Não se trata de acordes e afinações. Não se trata de divisão de vozes e coros bem ensaiados. Muito menos de solos bem aplicados. Veja uma coisa que me ocorreu. Davi era músico, compositor e provavelmente cantor, mas seguramente ele era adorador. Davi não derrotou o gigante cantando e nem tocando sua harpa. Davi tinha grandes revelações descritas nos Salmos. Por exemplo, veja, Salmo 110, versículo 1 em diante. Disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo de Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Uma inspiração tremenda de Davi aqui, falando sobre o próprio Senhor Jesus. Assenta-te à minha direita, né? Disse o pai ao filho, até que ele coloque os inimigos debaixo dos pés e esmagará os reis sobre os seus pés. Agora, Davi, ele também não derrubou o gigante com algo escrito, não. Todos nós sabemos que Davi derrubou o gigante foi com uma pedra. Foi com uma pedra que Davi derrubou o gigante. 1 Samuel 17:40.
Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do riacho e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Oxente, a conta não fecha. Se de fato há uma guerra sendo travada e de fato sendo vencida no louvor, por que Davi derrota o gigante com uma pedra? Olha, se você veio até aqui nesse áudio ou está acompanhando a leitura, eu sugiro que você vá mais adiante, porque tem algo muito especial para ser derramado aqui hoje. Muito bem, será o louvor uma pedra? Será que o louvor só é uma pedra se tiver na mão de Davi? Para mim a conta também não fecha não. Ainda não fiquei em paz não. E a revelação da palavra é assim mesmo. Aprenda isso. Busque até você encontrar paz. Subitamente orando por esse assunto hoje e cantando o meu bordão, não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Me ajuda aí, vai. Não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Me ocorreram 2 pensamentos. O primeiro, se dependesse de cantar para derrubar gigante, muita gente estaria perdido. Como você pode perceber, não é o meu caso. Agora veja, o segundo pensamento que me ocorreu foi o seguinte, vamos falar sério agora, presta atenção. Quem foi o primeiro cantor da Bíblia? Me ajuda aí. Essa eu não sei responder não. Mas, quem foi o primeiro músico da Bíblia? Esse sim eu sei. Esse eu lembrei de pronto. De pronto eu lembrei. Veja Gênesis 4, a partir do versículo 17 comigo. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Matusael. Matusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada. A outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Jubal. Esse, veja comigo, gente, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Vou ler de novo o versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal é o primeiro músico da Bíblia. Ou pelo menos indicado como pai dos músicos. Ou pelo menos pai dos tocadores de harpa e de flauta. Jesus, hein? Nasceu com um dom grandioso. Eu, como estive na Bahia, pensei até que o Jubal ele era baiano, porque lá realmente o dom é uma coisa inacreditável. Muito bem, agora, seu JR, a conversa começou a ficar boa. Coisa de gente grande. Vem coisa grande por aí. Vem coisa boa por aí. Sabe por quê, gente? Jubal, o nome do pai dos tocadores de harpa e flauta. Jubal, no hebraico, ele significa rio, significa riacho. Meu Deus, veja isso. É tido também, outra tradução, como som aprazível. Jubal é o som aprazível, ou seja, música. Em outras palavras, o seu nome, e não poderia fugir à regra veterotestamentária, o significado do nome é o que ele é o que ele de fato é. Olha isso. O segredo nesse caso e nesse ponto de vista, claro, o texto da queda do Golias anui a vários pontos de vista. Mas nesse caso e nesse ponto de vista, não era a pedra, e sim de onde veio a pedra.
O segredo não estava na pedra. O segredo estava de onde veio a pedra. Vixe! Quem entendeu? Quem já matou a charada? Ou quem já percebeu a revelação? De onde Davi tirou as 5 pedras lisas? De onde ele tirou as pedras? Creio que as pedras eram lisas porque tinham sido afinadas pelo tempo para ecoar os melhores sons de vitórias nas guerras, entre os louvores de Israel. 1 Samuel 17:40, de novo. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas da onde? Do riacho. Outras traduções dizem ribeiro, riacho, um pequeno rio. E as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Dizem até que as outras 4 pedras eram a profecia de Davi referente aos outros 4 gigantes que cairiam diante de seus valentes. Vale a pena ver 2 Samuel 21:15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Fazendo um parênteses aqui, é um outro Golias, mas levaria muito tempo para explicar a história do Golias de 1 Samuel 17 e o Golias de 2 Samuel 21. Versículo 20. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Veja só o versículo 22, gente. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Em outras palavras, 5 pedras do ribeiro, uma para Golias, uma para Isbi-Benob, pelas mãos do valente de Davi, o Abisai, outra pedra para o Safi, nas mãos de Sibecai, outro valente de Davi, outra pedra para o próprio Golias, que também veio a cair, outra pedra para um homem de grande estatura, a Bíblia não fala o seu nome, né? Esse caiu pelas mãos do irmão de Davi, imagine. Esses 4, então, nasceram dos gigantes e caíram pelas mãos de Davi e dos seus homens. Davi tirou as pedras do rio, do riacho. Gente, escute isso. Ele tirou as pedras do pai dos músicos. Isso mesmo, ele tirou de Jubal. Ele tirou as pedras do som aprazível. Ele tirou as pedras polidas, as melhores notas da própria música, da própria essência do adorador. Não poderia haver melhor símbolo para Jubal naquele momento. Não poderia haver poder maior nas mãos do pequenino Davi. Vixe Maria! Vixe Maria, agora eu pirei. Aff, bispo. Essa expressão não cabe aqui. Ela é muito católica. É a inspiração de uma Bíblia católica que eu ganhei de uma irmã essa semana. Brincadeiras à parte, o livro de Judite está bem interessante, mas é só para deixar uma degustação. Outro dia eu vou contar também essa história dos livros apócrifos. Brincadeiras à parte, gente, a conclusão não podia ser outra, é uma só. Veja, o louvor tira pedras dos rios do Espírito.
e as coloca em nossas mãos para derrubarmos gigantes. Isso é tremendo. E você poderia repetir comigo. O louvor nos leva a tirar pedras dos rios do Espírito e as coloca em nossas mãos para derrubarmos os gigantes. Concluindo ainda, seria ótimo para a obra se todos nós aprendêssemos a tocar e cantar. Seria ou não seria? Seria. Mas sabemos bem que existem também outros dons. Importante mesmo é que todos nós o importante mesmo é todos nós jamais deixarmos de sermos o quê? Adoradores. Diga-se de passagem que o Senhor habita em meio aos louvores, porque Ele é o Senhor da guerra. Veja só o Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. 1 Samuel 17, 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Existem alguns dias triunfais de louvor e adoração, plantados no caminho da sua vida, minha irmã, meu irmão, que que reservam grandes vitórias para você. Creia. Agora, eu te convido a esquentar a voz e me ajudar no bordão. Só que eu fiz uma pequena mudança. Deixa eu chorar um pouco depois. Vamos lá. 1, 2, 3. Não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. O que eu vim fazer aqui? Não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Então o que eu vim fazer aqui? De novo, não sou músico, não sou cantor, muito menos compositor. Então o que eu vim fazer aqui? Ah, meu Deus. Eu só vim servir ao Senhor. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.